Olá, tudo bem? Eu sou a Ludmila, professora de Ciências do Dom Bosco Original Palmas, e o tema da nossa aula de hoje é fósseis. Mas professora, o que são fósseis? Bom, galera, fóssil é qualquer vestígio, parte ou marca de um ser vivo que já existiu, ou seja, que já entrou em extinção e não habita mais a superfície da Terra, ok? E por que a gente tem que conhecer os fósseis? Bom, galera, os fósseis, eles possibilitam que a gente consiga estudar o passado, né? O passado desses seres vivos que deixaram seus restos marcados aqui na superfície. O resto de plantas permite a gente saber como que funcionava o ambiente naquela época, se eram plantas aquáticas, se eram plantas terrestres. E tem também as relações de parentesco que podemos construir com base nesses achados fósseis. A gente consegue ver como foi a evolução desses seres vivos ao longo do tempo, ao longo de milhares de anos. Ok? Por exemplo, eu tenho aqui um fóssil de dinossauro. Dinossauro vocês conhecem, eu tenho certeza. Como é? A gente encontrou um fóssil de dinossauro e aí a gente consegue estudar o passado de acordo com esse fóssil, o passado desse animal, os hábitos de vida desse animal. Por exemplo, olha o tamanho do crânio dele, olha o tamanho da arcada dentária, que permite a gente saber que ele era carnívoro, né? Um grande predador que é retratado nos filmes. E os tamanhos dos ossos que foram preservados, o tamanho da estrutura óssea permite a gente saber que ele tinha muitos metros de altura. Tudo bem? Então, a partir desses fósseis, desses restos preservados, a gente consegue saber como que era antigamente, ok? Só que, para formar um fóssil, necessita de condições específicas, condições especiais. Como assim, professora? Se a gente deixar o resto de um ser vivo num ambiente que contém temperatura alta, que contém umidade, o que vai acontecer? Os micro-organismos que habitam essa atmosfera, esse solo, vai levar esse material à decomposição. Eles vão decompor, né? Eles vão fazer com que esses restos orgânicos desapareçam em pouco tempo. Então, para que ocorra a preservação desses restos desses animais, que são restos orgânicos, precisa de que haja um processo que impede a decomposição desses restos. Então pode isso acontecer por soterramento, com a ajuda da água, e acontece a mineralização. Os tecidos eles são substituídos ou esse tecido ele foi preservado de uma outra maneira, tá? Então exige condições específicas. Como é que eu vou saber qual que é a condição específica? De acordo com do jeito que esse fóssil foi preservado. E existem alguns tipos de fossilização, e elas acontecem principalmente em rochas sedimentares. Então é mais fácil a gente encontrar fósseis em rochas sedimentares do que nos outros tipos de rochas. Como estudamos na aula anterior, a gente sabe que para a formação de rochas magmáticas, por exemplo, o que acontece? Aquele magma quente, ele entra na superfície, ele acessa a superfície e ele se solidifica. Só que aquele magma é muito quente. Se um tecido de um animal ou planta estiver naquele magma, para ocorrer a solidificação, ele não vai resistir. Tá? Nas rochas metamórficas, o que acontece? A gente tem rochas que entram em outros estados de pressão, de temperatura. Esse material aqui também não iria resistir a essas condições. E na formação das rochas sedimentares, acontece de uma forma mais lenta, né? Os sedimentos eles vão, por ação do tempo, dos intemperismos, vão se soltando e formando várias camadas diferentes, e essas camadas depois entram em altas pressões, né? Ficam ali por muito tempo e se tornam uma rocha. Então o resto desse ser vivo ele vai ficar no meio dessas camadas como se fosse um sanduíche, e aí permite a preservação desse tecido sem que haja uma decomposição, tá bom? E essa mineralização ela ocorre de uma forma lenta, com auxílio da água para entrar dentro dos tecidos, ou seja, os minerais vão conseguir entrar dentro desses tecidos e adquirir a forma desses tecidos através dessa mineralização. Mas temos outros tipos de formação de fósseis também. Olha só, temos aqui um tipo muito interessante que é a mumificação.
se caso esse resto desse animal ou dessa planta, ele é ressecado, ocorre uma perda de água, o tecido não vai entrar em decomposição, os micro-organismos não vão conseguir acessar esse tecido. E se ocorre um congelamento, a gente vai ter uma preservação total desses tecidos ou desse animal. Olha que interessante, os micro-organismos também não vão conseguir acessar esse tecido. E temos a incrustação por âmbar. No passado, algumas árvores produziam algumas resinas, e aí o que acontecia? Os insetos que visitavam essas árvores foram incrustados nessa resina e ela se solidificou, preservando quase que por completo a estrutura desse animal, ok? Temos aqui o mais famoso, o mais comum, que é a mineralização, ou seja, a substituição dos tecidos por alguns tipos minerais. Aí acontece a sedimentação, né? Com o auxílio da água vai entrar minerais nas células desse animal ou dessa planta e vai haver uma troca, né? O tecido por uma troca mineral. Temos também por moldagem ou impressão e marcas fósseis. Às vezes caiu uma folhinha e ali ela entrou em decomposição, o que ficou preso? A marquinha dela, tá? Assim funciona também com pegadas por impressão, as marcas de folhas, beleza? E aqui eu tenho um exemplo de mineralização que normalmente ocorre com tecidos duros, conchas, pedaços de ossos e por aí vai. E uma coisa muito interessante é que esses fósseis, eles precisam ser de 11 mil anos para cima, tá? E como é que a gente sabe a idade desses fósseis, professora? Com métodos técnicos de química e bioquímica, a gente consegue saber há quantos milhões de anos ou há quantos mil anos esse animal ou essa planta viveu e assim poder fazer uma reconstrução daquele ambiente com base nesses fósseis, né? Tão importantes para o estudo do nosso passado. E é isso, espero que tenham gostado. Até logo!